Olá, pessoal, eu sou a Kátia Olá, pessoal, eu sou a Karina e e esse este é é o o podcast podcast Vidas Vidas Inversas. Inversas. Aqui nós falamos com pessoas que, de alguma forma, inverteram alguma situação que a vida impôs a elas, luto, perdas, depressão, tantas outras situações tão difíceis que a gente passa no dia a dia, né? Então, assim, esse é um espaço em que nós escolhemos para dividir com pessoas comuns como nós, mas que possuem histórias extraordinárias, né? Então, o que que há por trás de cada um desses rostos que vocês veem na rua, no mercado, com os quais vocês cruzam e nós nos cruzamos ou às vezes até nos desentendemos, ou temos uma impressão ruim de primeiro momento, mas quando a gente para ouvir, para conversar, para escutar, a gente acaba entendendo que tem uma história muito bonita por trás, às vezes uma história não tão bonita assim, mas uma história que foi modificada, que foi transformada e que está aqui, que a gente vai trazer aqui para inspirar outras pessoas a superarem da mesma forma que foi, ou para encontrar pelo menos uma motivação para superar ao seu modo. Não é isso, Karina? Isso, exatamente. Como está escrito também na nossa biografia do Instagram e em todo o nosso resumo do YouTube, todos os lugares que estamos expostas aí na internet, pessoas comuns têm histórias extraordinárias para contar. Muitas vezes nós topamos com algumas pessoas na vida e não prestamos atenção naquilo que aquela pessoa já superou. Inclusive, muitas vezes a gente conhece algumas pessoas e essa pessoa nos inspira e nem sabe. Então, por isso que nós quisemos trazer aqui essas histórias, né? É, E queremos agradecer também a todo mundo que está acompanhando, como todos os vídeos agora a gente tem agradecendo, porque realmente a gente está bem contente com tudo isso, né, Cá? essa repercussão, né? Tá bem Exatamente, o legal, pessoal está tá bem comentando, gostoso. compartilhando, então isso está deixando a gente muito feliz e muito inspirada, principalmente pelo fato de que as pessoas são completamente anônimas, né? Não são pessoas famosas, mas o pessoal está abraçando muito a nossa ideia, então muito obrigada mesmo. Todos os episódios eles saem no YouTube e no Spotify ao meio-dia, todos os sábados. É isso aí. E assim, a gente não faz nada sozinha, né? Nós não fazemos nada sozinhas. Então, nós temos uma equipe aqui que nos ajuda, tanto internamente quanto externamente. Nesse momento aqui, a gente queria fazer um grande agradecimento ao nosso editor de vídeos, né? Que é o William Lima. O William também tem um canal no YouTube, um canal bem bacana para quem gosta de jogos aí, né? Chama No Game, No Happy. Isso. E a quem agradar o assunto de jogos, ou quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais, quem tiver interesse, por favor, sigam aqui embaixo. A gente vai colocar uma descrição aqui, que é No Game No Rap. Sigam o William. William, um beijo. Obrigada por tudo. Obrigadão, William. Atura, gente. E antes que a gente se esqueça, se você também quiser contar a sua história aqui para nós, né? Nós chamamos pessoas que conhecemos, mas também temos um formulário, que é o link que fica aqui na descrição também. Você pode entrar lá e contar um pouquinho, dar uma prévia, nós entramos em contato com você para entender e se você quiser contar, enfim, esse é um espaço livre que de fato nós queremos dar voz a pessoas anônimas, né? Então é isso aí. Então, gente, seguinte, vocês vão falar assim, ah, eu quero ouvir o convidado logo. Tá demorando muito. Fiquem calmos. Nós temos tido aqui a experiência nas últimas gravações de que a gente se empolga tanto com a gravação, tanto com a história do convidado, a gente se envolve, que a gente não consegue passar os nossos recados, tá? É, Então, pessoal, por favor, nos sigam nas redes sociais. A gente vai colocar todos os links aqui para vocês. Sigam o nosso canal no YouTube, nos deem essa honra, nos deem esse apoio. Acionem o sininho, né, da do YouTube, notificação do isso. YouTube, para que quando um episódio novo sair, às vezes você se distraiu, não tá ligado no sábado, e aí você vai saber que tem um episódiozinho novo lá. E na hora que você tiver um tempinho no carro, né, lavando louça, enfim, jogando alguma coisa, você vai lembrar e vai, nos dar a honra aí de assistir o nosso podcast, certo? Isso, e tem pessoas, algumas me procuraram também, não tem necessidade de nos ver. É muito, muito legal se você quiser nos ver, ver as nossas expressões, ver o que está acontecendo aqui, né? A nossa carinha, o que que foi tão engraçado, enfim. Mas você também pode somente ouvir, tem um público muito grande ali no Spotify. Eu, inclusive, sou muito amante de podcast no Spotify, porque eu escuto no metrô, indo para o trabalho, enfim. Otimize o meu tempo. Então, se você quiser otimizar também, você também pode escutar ali pelo Spotify. É, E chega de recados, né? Vamos direto ao ponto. é Vamos isso falar do nosso aí. convidado, um cara nota mil que temos aqui na nossa frente hoje. Vamos dividir a bancada com ele, Isso que é o aí. Ricardo Nascimento. Certo, é isso aí, gente. Hoje a gente vai receber aqui, nós já recebemos, estamos aqui compartilhando essa mesa com o Ricardo Nascimento. O Ricardo Nascimento é uma pessoa que eu particularmente conheço há quase 30 anos, né? Uma longa história, tem uma história muito bonita, o Ricardo. E falando um pouco do lado profissional do Ricardo, ele é uma pessoa da área comercial,
tem uma história muito inspiradora, né, profissionalmente também. Nasceu em São Paulo, morou em Itaquera, vai Corinthians. Pessoal, sou santista, é só um adendo. Vamos cortar essa parte. A gente corta essa parte aqui. É, nasceu em Itaquera. O Ricardo, ele morou algum tempo na Zona Leste, até os 15 anos, por volta dos 15 anos. Hoje ele tem 43 anos, ele é formado em marketing, é um representante comercial e destacou-se atualmente trabalhando nas 3 maiores empresas desse ramo, né, de marketing do país, do setor de delivery. Ele vai contar um pouquinho disso daí pra gente. E é isso. Isso, ele tem Que também uma mais? forte ligação religiosa. Inclusive, foi assim que eles se conheceram lá no passado, né? Através de uma denominação evangélica. Dentro dessa forte ligação evangélica, ele ficou dos 16 aos 27 anos, exercendo diversas funções. Quem já foi da igreja, ou quem conhece alguém que sabe que lá dentro tem alguns cargos, algumas funções para que você faça aquilo ali acontecer. E o Ricardo tem uma experiência muito grande dentro disso, porque ele ficou esses anos todos lá, como exercendo várias funções. Ele vai contar pra gente aqui, vamos destrinchar um pouco disso. Ele também é pai da Lívia, de 9 anos, e do Luca, de 6 anos, e atualmente ele reside no Ipiranga, em São Paulo. É apaixonado por viagens, eu também sou. Quem não é? Vamos trocar figurinhas, eu adoro viajar também, ele também gosta. Quem não gosta, né? Já conheceu México, Uruguai e vários estados aqui dentro do Brasil, que também, nosso Brasil é lindo, né? Então vamos conhecer mais sobre a jornada dele hoje. É isso aí. Seja bem-vindo, Ricardo. Então é isso aí, Obrigado. seja muito bem-vindo, Ricardo. Fala com a gente um pouquinho, como é que tá a sua experiência, você sentar aqui com a gente, como é que foi como é que tá sendo para você esse momento de te receber um convite, de participar, de partilhar a sua vida. A gente sabe que não é simples, a gente Sim. tem falado isso recorrentemente aqui no podcast. Pra gente também, em primeiro momento, foi assim, falar sobre nós, sobre a nossa vida, Uhum. nossas conquistas, mas também que remetem aos nossos problemas, os erros, as não conquistas, as frustrações. Sim, sim. E é isso, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Isso. Obrigado. A princípio, agradecer o convite, né, do Vidas Inversas, a Karina, a Kátia, toda a produção, o apoio, Uhum. né? Agradeço a todos também que vão estar acompanhando e que já estão acompanhando, né? É de grande honra e prazer estar aqui, né? Sinto-me honrado, sinceramente, né? Como vocês já fizeram já um início, né, da apresentação minha, sim, eu me chamo Ricardo Nascimento, hoje sim, 43 anos, tenho meus 2 filhos, a formação em marketing na área comercial, enfim, né, e assim que eu cheguei na minha vida profissional e amei em si, né, corintiano sim, sou nascido de Itaquera, também passei alguns anos da minha vida também morando no ABC Paulista, né? Santo André e São Bernardo do Campo. Recentemente, há 2 anos, eu retornei a morar no Ipiranga, né? Uhum. Em São Paulo novamente. E como a vida nos traz novos desafios, novos progressos, nova forma de se viver, né? E estamos seguindo e progredindo. Maravilha. Isso aí. Como foi pra você esse convite, né, de contar sua história no podcast? Sim. Como que Qual bateu foi o isso em você? sentimento Isso. disso? Foi um sentimento assim. Eu tenho acompanhado alguns podcasts, né? Inclusive o de vocês, né? Os últimos Obrigada, Ricardo. 2 aí. Teve uma pessoa que participou do podcast de vocês, que eu sou super fã de vida, como amigo, como inspiração, e acompanho, e foi muito bacana, né? Eu fiquei lá todo o tempo mandando coração, Sim, nós acompanhando, vimos. enfim, interagindo, né? Me dediquei naquele tempo, foi muito bacana. Mas para mim foi uma honra, sim, por alguns momentos que nós passamos na vida, nós sempre contamos com alguns amigos, colegas, e acho que nesse momento, eu não sei de que forma foi, eu cheguei a conversar com a Kátia. Não sei se nós estávamos num grupo, já que nós temos um grupo aí dos anos 90, né? E aí eu acho que começamos a conversar no particular, não sei, devido ao assunto, e aí entramos na vida, né, em si, a vida em comum. E aí, com um tempo depois, ela veio, mandou uma mensagem para mim e falou: Ricardo, estou fazendo um projeto, podcast, Vidas Inversas, lembrei de você, lembrei de alguns momentos que você passou na vida, que você teve, né, a compartilhação comigo, e eu gostaria de te convidar. Nossa, eu fiquei super feliz, alegre, né? Falei, poxa, legal, nunca participei, vai ser um novo desafio, uma nova forma, né? Uhum. Legal. Que bacana. Então, assim, fiquei bem feliz.
li bastante sobre, enfim, comentei com alguns familiares, alguns Que legal. amigos, né? Algumas Familiares, pessoas. sigam a gente no podcast. Isso mesmo, né? Compartilhei o link com um monte de pessoas, principalmente ontem também, né? Eu mandei, coloquei no status Que do WhatsApp e legal. tal, né? Vamos ver se dá um upgrade aí Vamos sim. né, no Vidas Inversas. Então, Ricardo, eu queria pegar um gancho aqui. Sim, claro. A gente estruturou aqui a sua entrada, falando assim, olha, o Ricardo é um menino que nasceu e cresceu na Zona Leste. Sim, É um menino dos anos 90. A gente sabe, principalmente nós sabemos como é que foram os anos 90, ser criança nos anos 90, né? sim, E adolescente. E a gente sabe que os anos 90, para quem nasceu na Zona Leste, para quem nasceu aqui, para quem foi criado aqui no Heliópolis, onde sim, nós estamos, onde eu fui criada, que os desafios eram absurdos, e ainda são, né? corretíssimo. E apesar de todos esses desafios, aliás, dentro desses desafios, havia poucas alternativas para os adolescentes e jovens. Sim, Uma das alternativas, uma das poucas alternativas, era a religião. correto. Eu mesma me vi salva, entre aspas, gostaria de fazer esse ponto, né? Pela religião. Então, a Sim, religião me acolheu, te acolheu. A gente se conheceu, acho que na mesma época. Acho que na mesma época que floresceu a religião nas nossas vidas, sim, foi na sua vida. Acho que tem um ponto que a gente discutiu até hoje, que quando é que a religião começou para você? Foi na ok, sua adolescência? Foi na sua infância? Foram os seus pais? Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou lá na religião? certo. Na verdade, a religião sempre esteve na minha família em si, através da minha avó e algumas tias, né? Isso desde a infância. Mas teve alguns aleatórios, contando com a família principal, que seria eu, minha mãe e os meus irmãos, né? Minha mãe, por alguns momentos na vida, procurou alguns caminhos de religiosidade, né? Que, ao meu ver, hoje são certos, mas as pessoas fazem as suas escolhas, né? Mas como dizem assim, a minha conversão, né? Quando se fala Isso. de evangélico, se tornou aos 15 anos, né? Basicamente foi através do meu irmão Robson, né? Ele passou por um momento inverso da vida dele e ele se iniciou na igreja, enfim, e houve uma mudança muito drástica assim na minha vida familiar, né? Até então que nós saímos da Zona Leste para vir morar para cá, para a Zona Sul, né? Na época nós viemos morar na Vila Carioca, né? E aí eu conheci uma igreja que fica ali na Vila Carioca em si. Meu irmão já fazia parte, né? E foi fazendo amizades que tenho até hoje, que me deixou e se identifiquei, né? E tinha um grupo de jovens muito grande ali, tinha um coral de jovens ali que chegava a 150 jovens, basicamente na nossa idade. Então era uma galera muito grande, uma galera muito ativa que ia pra pizzaria, churrascaria, jogava bola, Uhum. reunião em casa em si, e aí assim, em todos os cantos, você tem amizade com todo mundo, e aí você escolhe ali entre parentes, as suas panelinhas, o seu grupinho, Isso. né? E aí dentro desse grupo a gente continuou prosseguindo e ali fiquei até os 20 e poucos anos aí, Uhum. né? Isso abraça muito, né? Essa questão dos jovens. Sim, Acho que sim, também, a Kátia ajuda. falou de salvar, né? Sim, Acho que essa ajuda. parte, você tá adolescente, você quer isso. Exatamente. Vai pra igreja muito assim, por isso, assim, né? Pela É, amizade, por estar com o Pelo pessoal. entretenimento exatamente, também, porque né? até então eu cheguei na igreja com 15 anos, 15 para 16 anos, mas antes dos 15 e 16 anos, quando eu tinha 13 anos, por exemplo, eu já participava já das baladinhas que tinha, né? E esse movimento em si, as baladas em si, elas te levam ou ao álcool ou às drogas, e aí principalmente quando você tá naquela fase de mudanças de Uhum. vida, né? Você tá se conhecendo, então você tá passando aquela fase dos 15 anos ali, da parte da adolescência para a juventude, para chegar na fase adulta. Então é uma Uma turbulências transição, é né? uma transição muito grande, né? Sim. Então eu acredito que sim, né? Se você se apega a uma comunidade que seja religiosa ou que seja social, e um grupo de pessoas, vai te fazer sentido e vai te tirar de alguns caminhos, Certo. né? Eu me recordo muito bem que antes de eu chegar nessa idade, eu era um adolescente, aquela fase da criança infantil para adolescente,
Eu era o menino que ia pra escola, a minha mãe trabalhava, o meu irmão também trabalhava, então basicamente eu ficava meio que sozinho em casa quando não minhas tias que tomavam conta. E aí o que que a gente fazia? Menino ia fazer o quê nos anos 90? Ia pra rua. Então você chegava da escola, jogava a mochila e rua, empinar Uhum. pipa, brincar. E na rua sempre tem aquela coisa, né? São públicos diferentes. Então tem sempre as pessoas do bem, quanto tem as pessoas do mal. A pessoa que pode te levar para o caminho do bem e a pessoa que pode te levar para o caminho do mal. As Uhum. influências, As né? Sim. influências, né? E principalmente isso quando se trata da periferia, né? Sim, é Quando complicado. você vive num bairro periférico. Então você Sim. vê muitas coisas boas, mas você vê muitas coisas ruins Uhum. também, Então, eu queria fazer um ponto nisso que você acabou de colocar aí, né? claro. Tá assim, um menino da Zona Leste, pelo que eu tô entendendo no contexto aqui, até depois você faz um ponto se você Sim, achar que é pertinente. Cresceu com a mãe, com os irmãos, sim, por algum motivo, a presença do masculino ali, do pai, né, no lar, certo. em algum momento, dessa idade pra frente ali, não aconteceu. Uhum, E esse menino, que foi criado na rua, por tá ali num contexto mais novo, tudo mais, certo, foi, em algum momento, se encontrou na religião, teve esse encontro aqui na baladinha, mas aí acabou se bandeando pro lado da religião, digamos que certo. pro lado bom, né, naquele Sim, momento. ok, E aí esse menino foi se desenvolvendo e resolveu estudar. ok. A gente sabe que os desafios para estudar de quem é periférico e nos anos 90, principalmente 90, 2000, Sim, Uhum. eram muito maiores do que hoje. Sim, Eram sim. exato, imensos em relação a hoje. Havia um muro entre os estudos e o adolescente mais pobre, correto. né? Nem sempre existiu o Enem, nem sempre existiu o acesso às faculdades públicas. Ainda hoje não é tão simples assim. E o que acontece? Como é que aconteceu assim esse menino que talvez a gente sabe que nós que crescemos na periferia a gente não tinha tanta referência de estudo, Exato. né? Eu me lembro, por exemplo, que uma das minhas primeiras referências, mais ou menos na sua idade, de estudo, eram alguns jovens na igreja, alguns obreiros, algumas mulheres, né, cristãs, que liam muito e, a princípio, liam a Bíblia. Depois, eles tinham acesso a alguns livros, eles nos indicavam alguns outros livros paralelos Certo. relacionados à Bíblia e à religião. Isso começou a me despertar muito um interesse por saber mais, querer estar num lugar melhor, e um lugar que eu tinha consciência, falamos aqui na semana passada, né, que não era meu lugar. Que a gente Exato. cresce na favela, sendo conscientizado de que esse lugar maior não é nosso, né? Exato. E que a gente tem que tomar com muita força isso, com muito esforço. Como é que aconteceu? Tipo assim, esse menino estava aqui, a mãe trabalhava muito, então o exemplo que você tinha é trabalhe, trabalhe para conquistar as coisas. Exato. Como é que aconteceu? Você falou assim, vou estudar. Eu quero trabalhar em uma grande empresa, eu quero ser um profissional muito Bem remunerado, bem remunerado. Como é reconhecido. que Sim. aconteceu isso? Então, dá um adendo, né? O meu pai, ele sempre esteve presente e ausente ao mesmo tempo, né? Eu sou filho de pais separados, Uhum. porém, nos finais de semana eu sempre estava presente com o meu pai, né? O meu pai sempre me deixou um exemplo, que foi a parte boa, exemplo bom, que ele sempre foi um homem trabalhador, né? Sucedido no trabalho, como profissional, muito bem reconhecido. Sim, me espelhei nele e me espelhei muito também no meu irmão, que começamos a trabalhar muito cedo, né? Começamos a trabalhar na pré-adolescência, né? Então sempre me inspirei no meu irmão, mas teve um momento, esse momento que eu estava lá, sempre na rua, minha mãe, alguém deu um plim na mente dela, eu acredito que foi até uma pessoa numa casa que ela trabalhou, apresentou para ela a Polícia Mirim, na cidade patriarca, na Zona Leste, né? E minha mãe me tirou da rua e falou: agora você vai para a escola e da escola você vai para a Polícia Mirim. E em casa não tem mais almoço. Então você não vai chegar da escola, não tem almoço. Você vai chegar da escola e vai direto para a Polícia Mirim e você vai chegar lá no horário para poder almoçar lá. Então, você quer comer? Você vai para a Polícia Mirim. No meu caso ia dar muito certo. Eu não Na, ia adole- mal. na adolescência, Eu ia muito. né? Na hora. Então é isso, né? Cai até na frase lá do cantor famoso, né? Só vai pra escola pra comer, né? Enfim. E aí comecei a frequentar a Polícia Mirim. A Polícia Mirim, ela me ensinou a disciplina, a educação e a hierarquia, né? Então lá eu tinha que chegar no horário certo, eu tinha reforço escolar, eu tinha inícios de pré-profissões, né? Exercícios. E lá eu aprendi bastante coisa. Fiquei um bom tempo lá. Saí de lá, não me recordo o porquê. Não me recordo o porquê eu saí da época, mas aquilo me deu um up,
na escola, porque até então também na escola você não queria saber de estudar, Uhum. né? Pular o muro, jogar bola, era só farra. A Polícia Mirim, ela me colocou na educação novamente, né? E aí progredi. Quando eu cheguei na fase adulta, terminei a escola, né? Aí eu já estava participando já na questão da igreja, cai no que a Kátia falou, várias influências de ler livros, conhecer. Então eu costumo dizer assim, se você vive num grupo social, onde esse grupo costuma progredir, você se sentindo basicamente inferior, força você querer progredir também. Agora, se você vive num grupinho ali fechado, que a pessoa, os amigos só querem aquilo e não pensam no futuro, Uhum. você que nasceu ou cresceu naquele mundo, você não vai querer e vai ficar só naquilo Sim. mesmo, você não O vai ambiente progredir. No transforma, né? ambiente transforma, Sim. De exatamente, novo, influência, né? né? De Uhum. novo, influência. Então, eu cheguei numa fase, terminei os estudos, a escola, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? A maioria dos jovens naquela época fazia ou fazia música, ou fazia teologia, ou fazia alguma coisa. Eu falei, poxa, o que que eu vou fazer? Aí comecei a estudar um pouco de teologia, não entrei na faculdade, curso técnico, tal, leitura, enfim. Aí chegou numa área que eu já estava trabalhando, né? Eu consegui trabalhos na região de auxiliar, comecei lá embaixo. E Uhum. aí chega numa hora que eu entrei para a área comercial, né? E aí eu tive algumas pessoas também do lado profissional que sempre falavam, olha, estuda isso, vai fazer aquilo. E aí eu comecei aos poucos, fui para o Senai, fui para a escola técnica, né? Me dediquei e comecei para, na época você fazia aula de informática, né? Isso, é. Eu fiquei Uma numa coisa que hoje em dia escola. não existe, foi Hoje extinto. não existe, né? Era uma grana ali imensa, né? É. Eu lembro que eu fiquei numa escola de informática ali na Dom Pedro, ali perto do Cambuci. Eu estudei acho que ali 2 anos e pouco. E eu me enfiei ali. A minha vida era a escola, a igreja, a E os escola de cursos? informática e os cursos. Lembro na época que eu arrumei até uma namoradinha aqui próximo aqui, e a namoradinha chegou em mim e falou: Olha, não dá mais pra gente namorar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você estuda muito, você não tem tempo. Eu falei, Olha que beleza, obrigado. um Tipo, livramento. Você estuda demais, namora que você horas? estuda demais, não dá, né? Enfim, então são Uhum. escolhas que nós fazemos na vida, né? Sim, verdade. E aí eu conheci algumas pessoas e essas pessoas falaram, meu, vai para faculdade, procura alguma coisa, faz uns testes de QI, vê o que você se identifica, o que você gostaria de fazer. E aí eu cheguei na faculdade em gestão e marketing em Santo André mesmo, eu trabalhava lá, Uhum. né? Trabalhei lá durante a faculdade inteira, fiquei 6 anos. Aí terminei a faculdade, pedi demissão da empresa e fui trabalhar num outro lugar e falei, nunca mais eu volto para o ABC. E eu queria fazer Falando um mal da ponto. ABC. Nunca Olha, mais. não Te olhando, fale prestou mal do atenção. A ABC. gente mora no Daí ABC. eu conto isso. Eu falei, nunca mais eu volto para Santo André. Mas assim, Ricardo, você colocou, a gente está tentando estruturar essa história. Sim, E aí você foi trabalhar, estruturou todo o seu conhecimento, você conseguiu entrar na área comercial. sim, Da área comercial para o mundo, né? Da área comercial para o seu exatamente. futuro. Exato. E aí, houve alguma dificuldade para acessar a faculdade? Ou nesse momento você já estava bem estruturado, você já estava planejado, você falou, agora eu tenho essa grana aqui, está destinada para a faculdade, e aqui está tudo bem, eu vou começar, não tem maiores problemas. Foi assim que aconteceu? A faculdade não foi uma coisa, um desafio de você falar assim, vou fazer a faculdade, ou eu começo agora ou não começo nunca, Uhum. né? Não fui herdeiro, então não tinha ninguém para pagar a faculdade. Não fiz curso. Tenho amigos que, inclusive, na época estavam fazendo cursinhos tal, para poder ganhar bolsas de estudo. Não, a minha faculdade eu paguei com o suor do Suor. meu trabalho mesmo, Sim. com renúncias de várias coisas, né? De passeios, de roupas, Luxo, né? né? Do luxo, enfim, né? E paguei a minha faculdade com o suor do meu trabalho, né? Uhum. E depois da faculdade, as portas foram se abrindo automaticamente, Sim. né? Ricardo, você teve alguma pessoa que te inspirava na infância e adolescência? Assim, porque você falou muito do irmão, né? Sim, Mas às vezes tem outra pessoa que a gente ainda não entrou aqui, né? Então, assim, você teve essa questão do ambiente, você falou, ó, quando a gente está inserido em um outro ambiente, a gente é sim, forçado a crescer, né? acrescido, correto. Mudando o ambiente, a gente fica ali, meu, eu tô deslocado, eu tenho que acompanhar esse pessoal. Sim. Mas teve uma pessoa que você lembra e fala, nossa, essa pessoa foi tão importante pra mim da minha formação, que me deu conselhos e que eu me inspirei muito. Na verdade, essa pessoa realmente é o meu irmão. Seu Eu irmão mais sempre me velho. inspirei nele, assim, ele sempre foi uma pessoa mais
mais branda, Uhum. mais focado, vamos dizer assim, né? Então eu sempre, sim, tive a inspiração nele, o olhar nele, né? E claro que a gente se inspira também em alguns artistas e algumas coisas, em algum colega de trabalho, mas assim, Sim, o principal que A você falar, a referência referência mesmo. ali e sim, tal, seu irmão. foi ele e o meu pai, né? Profissionalmente foi o meu Sim. pai Sim. e ele. Mas aí depois da falta do meu pai, que já não está mais entre nós, foi focado mais no meu No seu irmão, né? irmão. Aí meu Sim. irmão passou o progresso da vida dele, casou e foi seguindo Uhum. como algum grande exemplo, né? Maravilha. E... Não, pode falar. Eu queria fazer a pergunta, mas pode falar. Mas vamos lá, não sei. Vamos ver se a gente concorda na pergunta e você Sim. responde. A gente faz Sim, as duas aqui, ele responde o que ele, primeiro, o que ele achar melhor. Mas é assim, até agora a gente está entendendo assim, que o Ricardo é um rapaz extremamente batalhador, que apesar das dificuldades, ele foi enfrentando os desafios, encontrando algumas alternativas para lidar com as ausências, com as faltas, com as dificuldades, certo. construindo aí possibilidades. Mas a gente sabe que tem toda uma história por trás, o lado B, que é aquele que a gente não tá vendo em tudo isso, né? Que a Certo. gente não tá falando agora, que a gente vai começar a falar agora. Sim, Que é assim como o tema do nosso podcast, que é assim, aconteceu na vida do Ricardo, certamente, diversos momentos em que você quase desistiu de tudo, sim, mas você se prosseguiu. ok. Você teve força para isso, vários momentos. Sim, Mas a gente sabe que sempre na vida tem um momento muito crucial, né? exato. A gente, por exemplo, se a gente for falar da sua infância, vai falar assim, cara, eu quase desisti lá na infância, porque estar na escola Mirim, de militar no Mirim, era extremamente rígido e Sim, tal, mas eu acabei entendendo que isso foi bom e eu melhorei na escola. exato. Por outro lado, fui para a igreja, comecei a andar com vários grupos de pessoas que me inspiraram, às vezes direto ou indiretamente, Sim, porque eu via que tinha gente progredindo, eu estava para trás e aquilo me impulsionou a ir adiante. exato. Venci mais essa dificuldade. E a gente sabe que os desafios da vida adulta são outros, cada fase tem um desafio. E a gente quer entender assim, onde é que começou, ou qual foi o ponto em que o fracasso, a frustração, tocou o Ricardo de um jeito que ele falou assim, cara, daqui não vai dar, ainda é difícil. Onde é que aconteceu esse momento de inversão? Não sei se era isso que a Karine ia Certo. perguntar. Sim. Algo do tipo. É, não, tudo bem. Eu, como jovem, eu planejei a minha vida inteira como homem, né? Por não ter um pai presente, familiar, eu sempre tive a escolha e o sonho de vou me tornar homem, vou ter a minha profissão, vou ter a minha base e vou construir uma família, Uhum. né? Eu fui pai já com uma idade, entre parênteses, acho que bem madura e Uhum. um pouco avançada, né? Eu cheguei a ser pai com 36 anos de idade, né? Nunca tinha tido nenhum filho até essa idade. E não tenho, né? E planejei isso, né? Falei, não, para ter uma família, eu tenho que tenho que ter uma faculdade, tenho que ter uma profissão, tenho que ter uma base para poder sustentar a minha família. Também não adianta criar uma família ou fazer filho só para dizer que sou homem ou criei, eu tenho filho. Isso não vai. E a vida me deu essa oportunidade, né, de construir uma família, Uhum. né? Eu cheguei a construir uma família, eu consegui conquistar a minha casa própria, um carro, enfim. Tenho meus dois filhos, né, que é o Luca e a Ana Lívia, que são tudo para mim, Uhum. né? Mas chegou um momento na minha vida que eu entendi que entrou aí talvez até uma parte do tema, né? Que Uhum. foi a vida inversa, né? A vida me presenteou com uma família, com um casamento, né? Com festa de casamento, com viagem, com tudo que um dia eu sonhei que eu achava que não seria possível, porque eu era um jovem da periferia. Sim. Não ia ter o custo para poder custear todo aquele Fazer toda uma sonho, né? festa. Sim. E eu consegui, né? Uhum. Com trabalho, com esforço, consegui alcançar tudo isso. Mas chegou um momento da minha vida que aquele ciclo chegou a encerrar, que aí chegou numa parte da minha vida que entrou o divórcio, Uhum. né? E esse divórcio caiu no que a Kátia falou. Para mim, aquilo era o fim, porque acabaram-se os sonhos, que eu me planejei basicamente a vida naquilo. Poxa, eu tô me construindo homem para um dia ter uma família e ser feliz, que até que a vida acabe, né? Uhum. Uhum. E aí, com o tempo, com a maturidade, a gente entende que não é isso, né? A vida proporciona algumas coisas para nós e pode ser que esses momentos sejam eternos e pode ser que esses momentos sejam
apenas alguns momentos em nossas vidas que se tornam, sim, eternos, por um lado. Sim. Meu casamento se encerrou. Quando encerrou, para mim, foi uma surpresa, foi um susto, foi como que eu poderia dizer? Um trauma, Uhum, né? Eu cheguei a ficar uma parte... Eu não sabia o que era isso e nem entendia e não tinha nem noção do que era. Mas eu cheguei a ficar depressivo, eu entrei numa depressão sim. pós-traumática. Eu cheguei a pensar em acabar com a minha vida, né? Mas em algum momento eu comecei a pensar que eu tinha meu filho Uhum. e que eu tinha minha filha e que eles dependiam de mim. E aí eu lembrei que no passado, meu pai, por alguns momentos, por mais que ele estivesse presente na minha vida nos finais de semana, em alguns momentos eles não estavam. E eu não queria isso para os meus filhos. Sim. Não posso. Então isso me deu forças para continuar a lutar, continuar a progredir, né? Entender quem eu era e hoje quem eu sou. O que eu fiz e o que eu posso fazer daqui em diante com a minha vida, né? Uhum. Então eu acredito que muitas pessoas passam pela dor de um divórcio, pela dor de uma separação, né? Pela dor de repente pensar que os sonhos, o que construiu, estão se desmoronando, estão se acabando. E às vezes não é isso, não está desmoronando, acabando. Você está passando por um novo ciclo e você vai construir uma nova história, só que essa nova história vai ser de uma forma mais forte, mais eficaz, você vai estar mais adulto, mais consciente, Sim. né? Tomar as decisões com mais Clareza. clareza, né? Com mais firmeza em si, né? Então é isso. Eu, antes desse divórcio, eu conquistei tudo que eu queria nos meus sonhos, principalmente a pandemia, por exemplo, quando muitas pessoas estavam sofrendo com a perca de familiares, de amigos, de conhecido, a vida estava sendo um progresso para mim, Uhum. né? O pós-pandemia, quando acabou a pandemia, a minha vida, eu estava num up muito bom, né? E aí entrou lá no início, né? Eu tive a oportunidade de representar uma empresa mexicana, né? Essa empresa me ajudou muito dentro da minha família, eu ajudei muitas pessoas dentro do condomínio onde eu morava. Eu ajudei tanto que quando eu saí do condomínio, eu saí como subsíndico, Uhum. Que legal. né? Então, isso me rendeu financeiramente, né? Muito bem, que aí eu tive a oportunidade de viajar para alguns estados do Brasil, alguns parques temáticos com as crianças, com a família, Uhum. né? Consegui ir até o México, consegui ir num hotel, por exemplo, muito bem conhecido, que é um hotel com tema de rock, né? Que legal. Que tem no mundo em si, né? Em vários lugares. Sim. E assim, para mim aquilo ali foi uma das maiores realizações. Foi um triunfo, né? Foi um triunfo eu ter saído do país em si, entrado dentro do avião e ficado 17 horas dentro do avião. Sim. Atravessei o mar, o mundo em si. Quando você olha para aquele menino da periferia, isso é muito. Às vezes pode ter alguém, né, assistindo e falar assim, nossa, Exatamente, é é só possível. isso. Não, Mas não, é possível, diferente, é exatamente. possível, né? É possível. A vida nos dá a oportunidade, eu costumo dizer, e você tem que estar pronto para a oportunidade para poder abraçar, agarrar enfim. E quando eu estive, né, uma coisa importante que você falou no início, eu levei o meu princípio. Quando eu fui para outro país, quando eu fui fazer minhas viagens, eu costumo dizer que eu sempre levo o meu princípio. E o meu princípio é lembrar de quem eu era e quem eu sou, Sim, né? sim. Quem eu fui, eu fui aquele menino lá que estava lá descalço, brincando na rua, na periferia, Itaquera, né? Aqui na Vila Carioca, no Heliópolis em si, né? Sim. E não tinha nenhuma perspectiva de poder chegar. Uhum. E aí aí você pergunta para mim, poxa, mas o que você levou nessa viagem, ou o que você leva contigo que te faz lembrar quem você era? Aí eu levo a minha camisa do Corinthians. Olha, essa daí, a gente vai cortar Aí eu, também essa, aí eu tá? levo, Todas as partes que ele fala assim, não, eu vou fazer um pi nesse eu nome, levo não a vou camisa do meu fazer. time No favorito, meu né? Do podcast time que eu amo, Ricardo, porque ele fala sobre a cidade onde eu nasci, que é Itaquera, um Sim. pouco de né? você, né? Um pouco Ele fala um pouco sobre mim, um pouco não muito sobre mim, da sua essência. da minha essência, né? Sim, sou daquele time de maloqueiro, sofredor,
Olha né? só. E da periferia, é isso mesmo, Uhum. né? Mas eu queria fazer um ponto Sim, aqui, voltar até um pouquinho do que você falou. O Ricardo falando aí, nós imaginamos, porque assim, tanto nós aqui, desde o começo do podcast, as pessoas que passaram por aqui, você vai percebendo que ao longo da conversa elas vão ficando mais à vontade, né? A correto. conversa elas vão ficando É, mais tranquilas exato, para falar sobre elas mesmas, que eu acho que é sim, essa sensação que a gente quer aqui. exato. Sim. E que a gente quer que as pessoas que estão nos assistindo agora, ou que nos assistirão, elas também tenham. E olha só, Ricardo, você é muito corajoso. Queria te agradecer muito por você estar Obrigado. aqui se abrindo com a gente, Certo. porque a gente sabe, por experiência própria, que não é fácil passar por uma situação como essa que você passou. Exato. A gente sabe que a gente não passa por isso. Passei e esqueci, acabou. Não, a gente vivencia isso, a gente encerra esse ciclo e coloca numa gavetinha, Uhum. mas a gaveta continua lá. Exato. Né? Então a gente hora ou outra às vezes outras gavetas vão surgindo depois dessa, às vezes gavetas menos dolorosas, e essa vai ficando um pouquinho lá atrás. Então de vez em quando tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, não me lembro muito bem de quem é agora. Se eu não me engano é de Martinho Lutero. Por favor, se não for, pessoal, me perdoem, tá? Vou colocar uma aspas aqui. Nós vamos deixar a frase e a pessoa certa, aí, se for essa. se for, vocês aceitem, mas se não for, não tem problema. Que é o seguinte, as pessoas que olham para trás perdem um olho. Mas aquelas que não olham para trás perdem os dois. Ok. Então, o nosso passado é um lugar para a gente se referenciar. Exato. Então, todas as vezes que você for construir uma nova relação, ou que você for ajudar o seu filho, ou a sua filha, ou um amigo, a respeito disso, que você for lá dar uma palavra, dar um ombro amigo, você vai pensar assim: o que aconteceu que está naquela gaveta e que você acredita que seria melhor não aplicar nessa gaveta agora? Que seria melhor que agora, você fala, foi uma experiência tão legal que eu vou olhar, mas eu não quero fazer de novo. Exato. Ou você fala assim, olha, tá na gaveta, foi bacana, mas eu quero fazer melhor. Aqui eu queria colocar um outro tempero, porque aquele tempero não rendeu, né? Um Exato. sabor muito bacana. Então, assim, é muito corajoso da sua parte. Eu acredito que não deva ser fácil para você se abrir, porque a gente sabe que não é se abrir. Mas, assim, que bom que você tá aqui falando sobre isso, porque quantos outros Ricardos Sim. não estão aqui assistindo agora e falando Isso. assim. Eu acho que a primeira reação das pessoas é assim, eu não teria coragem de falar. E por outro lado, lá dentro, mesmo que a pessoa não saiba, ela pense assim, mas ele superou Exatamente. isso. Superar né? não é fácil, né? Uhum. É muita terapia. Tá? Terapia, É isso que eu pessoal. ia Terapia, né? colocar por conta daquele falou, terapia. Quando eu iniciei a terapia, o pessoal julga muito, né? O homem quando faz terapia. Ah, terapia é coisa de mulher. Não, terapia é coisa de ser humano, Uhum. né? A terapia é muito boa. Eu tive e tenho algumas amigas terapeutas, psicólogas, né? Inclusive, esses dias mesmo, acho que eu joguei no meu story, foi aniversário de uma delas, uma pessoa que me ajudou muito, muito bate-papo, muita conversa, né? Muito podcast e realmente a terapia mesmo em si, né? Ajuda. Quando você passa por um transtorno, você tem que fazer a parte da terapia, você tem que ter pessoas ao seu lado e você tem que ter amigos, né? Eu tenho um grupo, nós chamamos o clã fechado, nosso grupo de amigos, né? São 6 meninos no total, né? É o Marcos, o Ed, o Pio e o Dan e o Denilson, e comigo 6, né? São pessoas que me acolheram num Uhum. momento de desespero, Sim. né? Pra você ter uma ideia, teve um momento que eu estava no escritório, quando eu recebi a notícia, quando caiu a ficha que estava acontecendo um divórcio, Sim. né? Eu entrei num pânico, num desespero, né? Numa crise de ansiedade, que eu nem sabia o que era aquilo que eu estava passando. E eu lembro que eu peguei o carro, eu peguei o Rodoanel, chorando, Uhum. dirigindo, chorando. Eu passei no pedágio do Rodoanel, chorando, desesperado. A menina do Rodoanel falou: moço, tá tudo bem com você? Eu não aguentava falar e eu fui pra casa do Dan. O Dan e a Cássia me acolheu aquele dia. Eu conversei muito com eles, desabafei mesmo, né? Eles foram meus padrinhos, né? Foram meus amigos quando eu era solteiro, né? Então eles acompanharam uma trajetória muito grande da minha vida. Sim. E é um casal que eu admirava, né? E aí eles falaram: não, vem aqui em casa, tal. E aí eu corri pra casa deles. E aí junto com eles depois veio o Marcos, veio o Pio. O Pio tava na Irlanda,
E ele conversava comigo via vídeo, me ligava todos os dias da Que Irlanda, legal. né? Pô, eu sou muito grato por isso, né? Eu falei, pô, realmente essas pessoas são amigas, Sim. né? Eu acho que nem naquele momento da fase da igreja eu tive amigos tão próximos quanto Uhum. aos que eu tenho hoje, né? Que bom. E relentar que não só os amigos, né? Eu costumo dizer que aconteceu para mim um divórcio e eu ganhei a minha irmã. Eu nunca fui tão próximo da minha irmã Amélia, né? Eu sempre amei ela, Uhum. mas é a caçulinha, a mais queridinha da mamãe É. em si, né? A mais protegida. E antes dela vir, era eu o mais protegido. Então tem aquela coisa entre irmãos, né? Sim, sim. Mas hoje eu e a Amélia nós temos um relacionamento de irmãos mesmo, de companheirismo, né? Eu a amo, sempre nunca deixei isso bem claro, que eu sempre amei ela, apesar das, como que eu poderia Das dizer, das diferenças. Diferenças de irmão. diferenças, né? Das Sim. diferenças, mas hoje nós estamos muito bem ligados, né? Eu Uhum. lembro que eu nunca, por exemplo, cheguei na minha irmã, sentei na mesa e bati um papo com ela sobre namorados ou Uhum. sobre namorada. Hoje nós conversamos isso assim abertamente, damos risada, enfim, né? Uhum. Que idade o seu irmão tem? A Amélia hoje tá com, se ela não me bater, de eu falar a idade dela, Amélia, mas a Amélia, tá tudo a bem, Amélia tá tudo bem. ela chegou nos anos 87, se não me falha a memória. Ela deve ter 87 para cada um, 37, 34, 36, 37, né? 30 e pouquinhos Ela tá anos. chegando nos 40, né? 30 e poucos. É, É, e é maravilhosa. isso, né? Acho que Hoje conhece sua Sim. irmã, né? conhece sim. Hoje eu tenho meus sobrinhos também, né? A minha sobrinha Keren, o meu sobrinho HE, o Samuel. Então são pessoas que me acolheram nesse momento e é isso que eu digo, né? Muito Quando você importante. passa num momento de trauma, é importante você lembrar e reconhecer quem são essas pessoas que Uhum. pode te ajudar, né? E se aconchegar a elas, Sim, né? Se sim. aconchegar, porque são elas que vão te dar força e ali você vai criar um laço, uma nova forma Uma rede de apoio, uma né? rede de apoio, Não exato. se isolar, né? Não se isolar, Eu tô exato. achando muito, muito bonito tudo isso que você tá falando, porque assim, você é um homem e Sim, homens têm essa dificuldade de mostrar exato, vulnerabilidade. Brené exatamente. Brown é uma escritora e ela é a rainha de falar sobre vulnerabilidade. Ela tem um TED Talk também que ela fala sobre isso, tem o livro que eu li e numa parte do livro ela fala sobre a vulnerabilidade masculina, né? Exatamente. É complicado porque o homem ele é criado para prover, para não ter muitos sentimentos Pra e ser forte. igual você falou assim, isso é coisa de mulher, terapia. E você tá falando tanto da sua versão, como foi difícil para você superar o divórcio, você foi procurar a terapia. Então, mostrar todo esse lado vulnerável do Ricardo é tão importante, porque, como a Kátia falou, existem tantos outros Ricardos que passaram por o divórcio, mas eles não têm essa coragem de falar assim, foi tão difícil. Eu acho que os homens se escondem muito naquilo de, tá perdendo, não quero saber, e já procurou outra mulher, em vez de se tratar. Isso é muito Exatamente. importante, assim, de verdade. Na verdade aconteceu, eu não ia falar sobre, mas agora eu me sinto à vontade de falar, enfim, Que Fica bom. livre, isso né? mesmo. A gente gosta. Pouco tempo, mas enfim. O que acontece? Eu, nesse trauma, né, eu cheguei a ficar internado, né? Me chamaram, uma psiquiatra pegou e falou, olha, você não está bem. Eu fui para o médico porque eu estava numa crise de ansiedade muito, muito alta, e eu fui parar no hospital. E nesse hospital desceu uma psiquiatra junto com a minha irmã e falou assim: olha, você não está bem, você aceita fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico, a gente vai te acompanhar, vai te acalmar, vai te dar algum calmante para tirar essa dor de você e você vai ficar bem. Tava dentro do hospital no convênio, falei, tá bom, né? Só que naquilo eles já tinham me dado calmante. Eu já tinha passado uma noite no hospital, isso foi de manhã, 10 horas da manhã. Eu tava meio que embriagado de remédio. Sim. Falou, não, você aceita? Eu falei, tá bom, aceito. Então, por favor, assina aqui. Peguei e Uhum. assinei. Aí daqui a pouco veio 2 enfermeiros e uma cadeira de roda. O senhor pode descer da cama? Você pode sentar aqui que a gente vai te levar até ali. Aí eu achei que ele ia me levar pro andar de cima do hospital, pra uma sala mais relaxante, pra conversar, enfim. Que nada, me jogou dentro da ambulância e me transferiu. Me levou pro hospital em São Bernardo do Campo. Fiquei 1 mês e 10 dias lá internado, sem internet, sem Nossa, um TV, mês. sem Caraca. internet, sem TV. Era basicamente um lugar. Não vou citar nome, mas pra mim eu me senti como se eu estivesse numa prisão. E eu Sim, não podia sair de lá, sim. né? Mas lá foi um tratamento psicológico, né? Acompanhamento com um psiquiatra, com Intensivo. calmante.
intensivo. Eu fiquei numa sala intensiva lá de menos de 2 metros quadrados, só uma cama e um banheiro, Gente, né? Como foi essa experiência, assim? O que você tirou disso depois de ter 1 mês e 10 dias depois? Em algum momento desses 30 e desses 40 dias, Uhum. você pediu para sair de lá? Várias vezes, mas eu não podia sair. Lá eu chorei, você recebia gritei, visita visita da somente sua da minha irmã? irmã e da minha mãe uma vez na semana, se eu me Uma vez. comportasse. O que é se comportar, só pra gente Não, entender? porque assim, lá era um hospital psiquiátrico, né? Uhum. Era um hospital psiquiátrico. É, lá tem diversas pessoas, tem dependentes químicos, tem loucos, tem pessoas piradas, pessoas surtadas, mulheres bipolares, só que são setores diferentes, mulheres e homens, né? Sim. E aí você vai progredindo conforme o seu comportamento lá dentro. E aí você tem a psicologia, uma vez na semana, você vai falando com a psicóloga, fala com o psiquiatra, aí eles vê se você precisa tomar um remédio, se você não precisa, se você vai fazer exercício. Aí tinha atividade física, horário de almoço, horário. E tinha um monte de gente com diversos problemas. Lá tinha delegado, eu conheci um delegado da Polícia Civil, eu conheci um roqueiro que o cara é muito top, Uhum. né? Não vou falar o nome dele em si, Sim. mas né? O cara é muito bom, É um famoso. famoso, né? Conheci várias pessoas, né? E com vários problemas. Problemas iguais aos meus, de divórcio, problemas emocionais, problemas com drogas, e aí lá eles vão separando os grupos e vão te entendendo qual que é a sua situação, por que você está aqui. Você vai conversando, vai contando sempre a história. Se você contar várias histórias várias vezes, a pessoa vai falar, meu, você tem realmente problema. Não, você não tem problema. Uhum. E foi muito complicado, foi muito dolorido. A parte que mais doeu em mim lá foi ficar sem meu filho. Imagina. Eu nunca tinha ficado longe dele, né? O Uhum. meu elo com o Luca é um elo muito grande, né? Então eu senti muita falta da Ana Lívia, eu senti muita falta do Luca, da minha família, de ver o jogo, de tudo. Uhum. Mas uma hora eu me conscientizei, né? Uma das psicólogas que estava lá falou assim: olha, você tem uma base muito forte e se você não tivesse, você ia se jogar no mundo das drogas. Porque a maioria das pessoas que passam por esse trauma que você passou se recorre à bebida ou às drogas. Ou as pessoas terminam tirando sua própria vida mesmo. Da forma que você está me contando o quão importante era a sua família para você, Uhum. né? Então eu entendi aquilo e foi progredindo até que teve um momento que eu pedi para sair, fui, terminei o tratamento e saí em paz, Uhum. né? Que legal. Graças a Deus hoje eu não sou dependente de nenhum tipo de remédio, de calmante, de nada. Hoje o meu remédio é estar na academia, é conversar com meus amigos, é ir no samba, é tomar uma cerveja, é bater papo, Uhum. enfim, né? Entendi. Hoje, Mas dentro disso, só um adendo que eu queria claro, fazer, porque lá atrás a gente falou muito sobre a igreja, sobre que você se converteu, né? sim, E a igreja em si, ela cria muito esse sonho também da questão do casamento. O casamento sim, dentro da igreja é a coisa mais importante. Eu sei porque eu exatamente. também estive Projeto, lá né? nessa idade, né? Com 15, 16, 18. E é um projeto, é o projeto da vida das pessoas, é Exato. casar. Ai, como assim? Já dando 20 Casar, anos? construir 20 família, anos, você não casou exatamente. ainda? Como assim? Né? Que horas pra Infelizmente, casar, muitas né? pessoas casam muito cedo por causa Isso, disso. exatamente. Então, por esse motivo, que talvez você tenha idealizado também, mas o que eu Exato. quero entender é, como foi isso pra você, passar por toda essa situação, porque você falou muito que procurou a terapia, que você fez um tratamento. Tem pessoas evangélicas, algumas, que não acreditam tanto nesse tratamento, que Certo. acham que assim, é Deus, você tem que orar. Somente Não falando Deus, que né? não tem que orar e que não tem que procurar a Deus, mas como foi essa separação pra você? Teve algum momento que alguém te disse isso? Ai, Ricardo, você precisa orar, você precisa ir pra igreja. Como que foi, né? Eu cheguei numa maturidade basicamente cristã que eu fiquei incrédulo naquele momento. Porque eu Entendi. indaguei a Deus e falei, Deus, o que eu fiz para isso acontecer, Uhum, sim. né? Eu falei, não. Tanto é que eu briguei, não queria mais saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria. Eu falei, mas não é possível. Tudo que eu acreditei aconteceu ao contrário, então não quero acreditar mais. E aí isso foi um tratamento que eu fiz dentro de mim, uma aceitação dentro de mim, e eu entendi que tudo aquilo que aconteceu não foi questão de Não Deus, tem não nada a foi ver uma com Deus, questão né? de Sim. mim, foram coisas, um momento, cada pessoa ali
escolher um momento de vida, cada um tem uma vida, não adianta você estar num casamento onde uma pessoa somente é feliz, Sim, né? sim. Então, eu acredito que é uma união, as duas pessoas têm que estar felizes no mesmo propósito. Uhum. Acabou o propósito, não tem ali, não tem felicidade, há uma divisão, Sim. entendeu? De valores, de conceitos em si. Mas não, em nenhum momento eu quis ir à igreja para falar, não, vou buscar Deus e vou orar e vou fazer isso, e é coisa, obra, Do inimigo. religiosidade. Não, hoje Culpa do inimigo. Não, desculpa, hoje eu sou uma pessoa bem assim eclética quanto a isso. Eu acredito em várias religiões, Entendi. né? Tem um bar que eu costumo ir que é muito temático, que ele fala sobre a Umbanda, fala sobre o Candomblé, e, enfim. Você não tem um preconceito com uma Não religião, tenho tem as suas nenhum crenças preconceito. pessoais Tenho minhas e... crenças pessoais, Sim. respeito todo mundo. Eu acredito que o que se faz bem, tá bem, Tá bem, é isso aí. Uhum, entendeu? uhum. Ô, mas, Ricardo, mas dentro da pergunta da Karina, eu queria estender ainda mais a Sim, pergunta, claro. que assim, a gente sabe, nós, né, que passamos tanto tempo, acho que 20, quase 30 anos na igreja, Exato. e até a gente comentou sobre isso um pouco mais cedo hoje, né, que é assim, a gente convive com pessoas de crenças, como eu posso dizer, de comportamentos, de expectativas diferentes em relação à vida e a Deus e à fé, e que elas são muito fechadas nesse mundo delas, elas não aceitam muito a introdução de outras crenças ou Sim. respeitar outras crenças. E a gente sabe, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, e a gente acredita que você também, que você tem um grupo de apoio, né? Até fiz uma esfera aqui. Uhum. A sua cura, ela baseou-se em saúde mental, terapia profissional, Uhum. apoio familiar e de amigos, esse sustentáculo aqui, e a sua própria força diante de tudo isso. Certo. E a gente sabe, você colocou assim, olha, esses amigos que eu tenho hoje são amigos que são ainda mais presentes e muito mais efetivos do que os que eu tinha na época da igreja. Mas a Exato. gente sabe que tem muitos da igreja ainda. E Sim. quando você se abre, você comentou até em outro fórum, nossa, você Uhum. comentou assim, quando eu estava passando por uma dificuldade muito grande, muita gente não me acolheu do jeito que eu achei que precisava naquele momento. Exato. Porque a gente sabe, inclusive naquele fórum que nós conversávamos, que a pessoa disse assim, olha, você tem que olhar só para Jesus. Uhum. Né? Só que não é bem assim, né? Exatamente. E acho que talvez a pergunta seja essa, assim, as pessoas que do contexto, desse contexto religioso, que Sim. estão ainda na sua vida, elas te levaram para esse lugar, tipo assim, Ricardo, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, tem que entregar na mão de Deus, deixar Deus fazer o que ele quiser, porque isso daí é a vontade de Deus. Não, ninguém Não teve, chegou. que bom. As duas únicas Que pessoas privilégio, Que né? grupo bom que você está privilégio. Gente, inserido, eu preciso conhecer Ricardo. esses amigos do Coloca a Ricardo. gente no grupo. as duas únicas pessoas com quem eu falei, eu me lembro que eu conversei até com uma das pessoas que participaram do seu podcast, que foi a Nayala. Acho que na mesma semana de separação eu conversei com a Nayala, porque eu sempre bati papo com ela e eu sei da história da vida dela, enfim, né? Uhum. É muito amiga minha, considero ela bastante, e conversei com você mesmo, né, Kátia? Acho que eu lembro que eu bati um papo com você e nenhuma de vocês duas falaram pra mim, vai pra igreja orar. Não, mas no meu perfil delas mesmo. Jamais. Mas aí, aproveitando esse gancho todo, né? Eu queria dizer mais uma vez, que eu deixei registrado aqui. Eu conheço o Ricardo há 30 anos quase, e eu estou bem surpresa com esse Ricardo que eu estou vendo agora, que o Ricardo que eu conversei lá atrás, Sim. na época de tudo, e em outras épocas de tantas coisas, é um Ricardo muito maduro hoje. É um Certo. Ricardo que está buscando melhorar como ser humano. Exato. É um Ricardo que quer aceitar as pessoas e as circunstâncias e quer lidar com isso da melhor maneira possível. Sim, E é um Ricardo que venceu. Olha que exato. doido isso, né? Que venceu. Sim. Tipo, você é vitorioso. Uhum. Ai, nossa, vitorioso porque você fez faculdade, porque você tem um emprego estável. Também. Sim, Tá? Quero deixar claro que também. claro. Mas a gente sabe que é muito mais difícil vencer a mente do que Exatamente. qualquer outra esfera humana. Sim. Não tem a mente, é o seu maior inimigo, é o maior Uhum. vilão, é a maior dificuldade que a gente tem para enfrentar. E como a gente colocou agora há pouco aqui, que tem outros Ricardos, tem outras Carinas, tem Exato. outras Kátias, tem outros tantos amigos, nomes que você citou aqui assistindo e vai assistir, vai encontrar esse vídeo em algum momento da vida, a gente vai fazer de tudo para isso acontecer, né, Karina? Sim, vai Sim. acontecer. E a gente queria, Ricardo, que agora você olhasse lá para o seu público que está te ouvindo e falasse para as pessoas assim, que você deixasse um recado. O que você quer deixar de inspiração? Que dica, né, que você dá para as pessoas? Que conselho para um outro Ricardo que está passando por esse momento que você passou agora ou que vai passar? O que você deixa para essa pessoa? Você fala, olha,
segue esse caminho aqui que provavelmente vai dar Que certo. vai dar certo, né? Vamos lá, eu tô tentando. Provavelmente, a gente sabe que as pessoas são Seguindo diferentes, também. né? O que eu poderia dizer com toda a minha experiência que eu tenho vivido, né? Desde a minha infância, é você nunca desacreditar de você mesmo, né? Sempre acredite que é possível, com muito esforço, com muita batalha, com muita honestidade, sem puxar o tapete de ninguém, né? Isso é muito importante, você não querer passar por cima de algo para ter algo, Uhum, né? uhum. Acredite em você e nunca se esqueça de você e de quem você é. E tente sempre progredir. Tente sempre ser o melhor e faça sempre o melhor. Né? É como diz aquela música, né? Você tem que ser 3 vezes melhor, Sim. né? Do que você mesmo. Então, dê o seu melhor e o melhor vai te encontrar. E para os homens, nossos Sim. amigos machos Machos. que vão assistir o nosso podcast Sim. e que se recusam a tratar problemas como esses com terapia. O que você tem a dizer para essas pessoas em relação à terapia? A terapia é uma coisa que todo ser humano deveria fazer, independente se é homem, se é mulher, até criança, né? Porque muitas vezes nós trazemos traumas de infância, às vezes não é traumas nem de infância, é traumas enraizados dentro da nossa própria família, né? E que nós precisamos entender o que acontece, todo esse contexto, para você poder viver melhor, para você tentar entender o porquê das suas reações, o porquê das suas emoções, e tentar seguir em frente de uma forma melhor, uma melhoria contínua, né? Você entender quais são os gatilhos que você tem da infância, da adolescência, da juventude, da parte adulta, né? Quais são os gatilhos que te enfrentam, que faz você agir de uma forma que de repente você para e fala: poxa, por que eu agi daquele jeito? Por que eu tomei essa decisão? Uhum, Né? uhum. Então, sim, eu sou hoje 100% a favor da terapia, né? E eu vejo que é uma saída muito boa. Não tem essa questão de, eu sou masculino ou eu sou feminino. Deixa o machismo de lado, deixa o feminismo de lado, deixa. Eu sou macho, o homem não chora, né? Entendeu? Não, homem chora, homem Chora chora sim, sim. mulher chora, criança chora. E é Sim, ser bom humano, chorar, né? tá? Sim. O choro, ele alivia, né? O choro, ele te traz renovação, né? Tem Uhum. uma frase na Bíblia que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Uhum. Então, você pode chorar naquele ciclo, mas aquele ciclo vai se encerrar e vai vir uma nova fase, Que é amanhã, que né? é o Isso amanhã. aí, exatamente. Muito bom, Ricardo. Muito bom ter você aqui. Que Obrigado. gostoso você bate Foi papo com o muito Ricardo, bom, né? fiquei muito Bom. surpresa com toda a história do Ricardo, Ah, gostei que legal. bastante, achei muito legal, né, que muitas outras pessoas vão assistir, se Sim. identificar com certeza. Não sei se vão comentar, né, porque a gente tá Pode, eles têm pode homens que comentar. Não, homem tem esse tem problema, né? essa dificuldade, mas que bom que pelo menos eles vão ouvir, né? Sim, E isso é muito importante. Acho que a identificação ela importa bastante, né? sim. Então, muito obrigada, né? Obrigado Que nós eu. possamos te receber aqui em um outro Outras momento, vezes. outras Vamos vezes sim, também. claro, com Que fica certeza. sempre um gostinho de quero mais com a história. Sim. Todas as vezes que nós recebemos alguém aqui, a gente fica querendo conversar mais, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Sim. Mas deu para extrair bastante coisa. Obrigada, Ricardo. É Obrigado isso eu. aí. E com certeza nosso público vai falar assim: fala sobre tal tema com o Ricardo. A gente vai falar, a gente vai te chamar aqui de novo. Pode chamar, sim, Tá será um prazer. Sim. Então eu quero apenas deixar o meu Instagram, Isso. Ricardo Nascimento. Nós O vamos Ricardo deixar aqui também registrado. Ricardo com K, RIKA, né? Uhum. Ricardo Nascimento. Quero deixar um beijo enorme para minha mãe, fazer igual agora o programa aquela apresentadora Xuxa. Um beijo para minha mãe, pro meu irmão, um beijo para meus 2 filhos e a família. Obrigada. Tá bom? Continua. E um beijo a todos vocês, um abraço a toda a produção. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me senti imensamente honrado por estar aqui, por Uhum. participar. Desejo todo o progresso para vocês, né? Obrigadão mesmo. Vou colocar assim lá no Instagram, vou continuar divulgando, Isso né? aí. Espero que vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês fizerem, né? E que isso possa ajudar muitas pessoas que passam por vidas inversas, por momentos, né? E que isso possa trazer, sim, a comunidade em si que nós vivemos precisa de pessoas igual a Kátia, igual a Karina, igual o Ricardo, igual as pessoas da produção, enfim, Uhum. né?
Sim, para que as isso pessoas aí. enxergam que o mundo também não é só derrota, né? Só dor, né? É só dor. É Isso. possível vencer, é Apesar de. possível progredir. Isso aí. Isso. Nossa, o Ricardo fez essa conclusão agora de acordo com muita coisa que a gente tem falado aqui, Nossa, né? muito. Foi meio que um resumo É, de todos os outros episódios, né, Cá? exatamente. Sim. Apesar dos Isso. problemas, a gente continua enfrentando. Apesar das dificuldades, a gente quer muito viver. Uhum. Apesar dessas invertidas que a gente toma na vida, dessas necessidades de mudança, de conversão, que é mudar o caminho, apesar disso, a gente está aqui, a gente encontra um jeito de florescer, de renascer, de ressignificar, que é o que aconteceu com você, Ricardo. Isso. Você é um exemplo. Obrigado. A gente fica muito feliz de ter alguém como você aqui, de conviver com alguém como você, e a gente quer Legal. muito que as pessoas que assistam se identifiquem com você e que elas Sim. possam, de alguma forma, ser impactadas com isso. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada, beijo. Beijo, Sigam um nas redes abraço. sociais, Nos deixem sigam. comentários, se inscrevam no canal, não esqueçam disso. Um Exatamente. beijo e até o próximo sábado. É isso. Olha todo Valeu. mundo ali. Vamos dar um tchauzinho, gente. Um beijo. Tchau. Até o próximo. Obrigado.